Olá, tudo bem com vocês? Hoje é mais um dia daqueles que tem se tornado para nós cada vez mais gratificante. É o dia da nossa aula socioemocional, né? E ao longo desse tempo, meu povo, vocês já realizaram tantas coisas bacanas, tantas coisas lindas, né? Que a gente fica cada vez mais motivado em estar preparando essa aula para vocês. Tamanha a expectativa que a gente fica do retorno que vocês acabam realizando e sempre superando todas as expectativas que nós temos colocado até agora, né? E além do mais, não é só o que vocês estão fazendo, mas como essas aulas estão ajudando a vocês controlar esse emocional de vocês nesse momento difícil, né? Então hoje nós estamos aqui para trazer para vocês mais uma experiência, né? Mais um autoconhecimento, que é o nosso círculo de controle, né? E aí, ao longo aqui de cada etapa, nós vamos conhecendo até chegarmos na hora da ação, né? Que eu acredito que vocês ficam mais assim ansiosos para saber ao final da aula o que precisam vocês fazer, né? Então vocês já desenharam sentimentos, vocês já cuidam de uma planta, né? Vocês já fizeram mímicas de emoções, enfim, uma variedade de situações aqui. Conheceram o nosso professor Berg, né, com a sua aula de arte, também falando sobre resiliência. Então, assim, tem sido um momento muito rico e hoje não vai ser diferente, tá? Então, vamos começar a falar de frustração e estresse, né? Então, vejamos. Tirei aqui algumas frases aqui da internet. A primeira diz o seguinte: a frustração é uma emoção que dói, mas ensina a seguir em frente, né? Então vamos pensar um pouco nisso, né? É importante eu ter tido frustrações, sim, né? É importante eu ser uma pessoa frustrada? Não. É importante que a cada frustração que eu tenha tido na minha vida, eu tenha aprendido a erguer a cabeça, a lutar, a buscar soluções e aprender com aquilo. Por isso que fala em seguir em frente, né? O ruim das decepções é que elas vêm de quem você menos espera, né? Então a decepção ela acaba sendo um caminho para uma frustração, né? O que é decepção? Esperar muito de algo, de alguém, de alguma coisa, e isso não se concretizar, né? Se concretizar de uma maneira muito negativa. Isso acaba gerando frustração, acaba gerando também a frustração, ela está muito íntima do estresse, né? Tá certo? Então por isso que eu coloquei essas duas situações juntas, né? O excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Então é uma coisa também que nós precisamos controlar dentro de nós, né? Digamos, você programou um passeio, né? E você coloca altas expectativas do que vai acontecer lá. E chega lá, não acontece metade do que você imaginou. Então você se frustra com aquele passeio. Então, as expectativas em excesso, elas geralmente geram frustrações, né? Então a gente tem que ter cuidado com as expectativas. Elas precisam ser mais plausíveis, elas precisam mais é, é, dentro de uma realidade, né? Procurar conhecer melhor antes de criar altas expectativas. O que você faz com as decepções é o que determina se você será bem sucedido, né? Então fecha bem aqui, né? De acordo com as minhas decepções, né? O que eu faço com elas que geram frustrações vai determinar muito se eu serei ou não bem sucedido em algo, né? Então, se eu consigo passar por cima dessa decepção, né? Pular o caminho da frustração, né? Sofrer a frustração, mas sair desse momento ruim o quanto antes, pode determinar que eu seja bem sucedido em algo que eu esteja fazendo na minha vida, tá? Aqui uma ilustração aqui para a gente falar um pouquinho aqui da evolução da frustração e do estresse, né? Então vejamos aqui, né? Isso aqui ainda é da época da Copa, né? E aí eu tenho aqui, ó, né? A Copa do Mundo é nossa. Então tá aqui meu personagem vibrando, né? Com altas expectativas, né? Esquecendo tudo do que está ao seu redor, dos problemas. Aí vem, a burocracia também é nossa, né? Que a burocracia são
tudo aqueles trâmites legais que precisam documentação e tudo, né? E aí vejam que começa a diminuir o teor de alegria e de expectativa aqui, né? A violência é nossa. Olha a posição do bracinho, como é que já foi ficando, né? E a questão fisionômica do rosto, né? A corrupção é nossa, né? E aí nós conhecemos o que significa corrupção. E aí agora que caiu o desânimo mesmo, né? O trambique também é nosso, né? E aí já está em fase final o sujeito, nosso personagem. A miséria, a desigualdade social, tudo é nosso. Aí o sujeito acabou-se, né? Então vejam como é que ele estava aqui e como que ele terminou aqui já no sexto quadrinho, né? Então ele foi para um caminho evolutivo da frustração, tá? Tá certo? Então só para a gente ilustrar mais esse momento. Como a frustração e o estresse evoluem, né? Distinguir o que é possível controlar e o que não é possível pode ajudar a desenvolver as competências de tolerância à frustração e tolerância ao estresse. Então, quanto mais eu consigo distinguir na minha vida, né, o que é possível está sob o meu controle e o que não é possível, mais vai me ajudar a ser uma pessoa tolerante à frustração, né, aprender com a frustração e tolerante ao estresse, ou seja, uma situação de incômodo, uma situação, né, que não me privilegia tanto. Então isso é importante. Por exemplo, um dia de um passeio no campo, tão aguardado e programado diante de um dia de chuva, né? Então, o quanto eu já me preparei para saber que um dia de chuva é algo que não é possível controlar. É algo que independe da minha vontade. Então, quanto mais consciência eu tenho isso, mais tolerância à frustração de não ter ido ao passeio, mais tolerância ao estresse, ou seja, menos estressado também eu vou ficar pelo passeio não ter se realizado. Vejam, o que determina aqui é eu ter consciência que a chuva não é algo controlável por mim, é algo controlável pela natureza, tá? Então a ideia de conformidade com a situação que eu não posso controlar, não é possível controle, tá certo? Agora, digamos que um dia de passeio no campo e aí eu não quis me levantar cedo e perdi o carro, aí seria uma situação possível de controlar. Foi eu que fui responsável pela frustração e o estresse de não ter ido a esse passeio, porque eu perdi o carro porque eu dormi demais. Ser educado, ser gentil, estudar, respeitar os outros, dentre outros, são coisas que estão sobre o nosso controle, né? Então, o que é estar sobre o nosso controle? A chuva? Não, está sob o nosso controle é eu querer ser educado e ser, eu querer e ser gentil, é eu estudar, respeitar os outros. São situações na vida, são determinados momentos, determinadas realidades que são de controle pessoal meu, tá? Então, o que nós vamos pensar é sobre o que nós podemos ou não dominar. Então, nessa tabelinha, olha só, eu coloquei aqui nessa primeira coluna os controláveis e o que não seria controlável, para a gente ter bem ciência do que é que eu estou falando nessa aula. Então, vou praticar futebol 3 vezes por semana. Isso é algo controlável, eu que vou determinar, não é isso? Meu amigo vai jogar futebol comigo. É algo controlável? Não, porque aqui vai depender da vontade dele. Por mais que eu queira, né? Isso depende da vontade dele. Então isso é uma coisa, é algo não controlável. Vou comer verduras e legumes para ficar saudável. Algo meu, controlável. Não vou ficar doente. Isso independe da minha vontade, do meu querer. Então é algo não controlável. Vou estudar bastante para a prova. Só vou tirar nota boa, né? Então, vou estudar para a prova é algo controlável meu. Tirar nota boa nem sempre, né? Porque vai depender também da dificuldade do instrumento da minha avaliação da minha prova, por mais que eu tenha estudado. Vou respeitar o próximo, é algo controlável. Todos vão gostar de mim, aí não depende, né? Não tem como eu querer que todos gostem de mim, depende do que eu me tornei, dificilmente você vai ser gostado por todos. Vou fazer o dever de casa,
algo controlável seu. Não vou receber críticas. Aí não depende de você, né? Tem determinadas situações, por mais que você seja uma pessoa legal, mas nem todos vão lhe interpretar da mesma forma. Vou agradecer quando alguém fizer algo para mim, por exemplo, me ajudar, me dar uma vez, né? É algo controlável, sempre agradecer. Vou receber um elogio. Ah, agora eu vou querer sair recebendo elogio aí. Não, não é porque eu queira, né? Então isso não é algo controlável. Eu torço pelo meu time preferido, né? Então eu tenho o meu time, eu controlo o gosto que eu tenho por esse time. Meu amigo preferido torce pelo mesmo time. Então, porque nós somos amigos, eu vou querer que a outra pessoa torça pelo mesmo time. Jamais eu vou conseguir, porque é a vontade dele. Então, é não controlável por mim. Vou controlar minha reação diante de algumas situações, né? Não me zangar tanto assim. Algo controlável. Minha família não me dá bronca. Aí vai depender também da interpretação que a minha família vai ter das minhas ações, dos meus atos. Tá certo? Então a tabela aqui para a gente refletir um pouco o que é algo controlável por nós e o que não é, o que não pode ser controlável por nós, né? Em situações de vida. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Então eu queria, se vocês tivessem em mãos, um controle remoto, tá? Então nesse controle remoto agora você vai ligar, tá? Você já está com o seu controle em mãos? Então vamos lá. Então, eu acredito que as professoras já disseram que vocês teriam que estar próximo à televisão e com o controle remoto, né? Então, nós vamos fazer nosso primeiro exercício para entender o que é algo controlável e algo não controlável. Então, você vai ligar agora a sua TV, tá certo? Então, você liga a sua TV. E agora, você vai precisar de um som mais alto, tá ok? Então, aumente o som da sua TV. Então, você está controlando isso, né? Então, nesse momento, com o controle remoto, isso é algo controlável, não é isso? Você não quer esse canal, você quer outro canal. Você consegue controlar isso? Perfeitamente, não é isso? Troca de canal. Todos conseguiram? Acredito que sim. Tá ok? Então, agora o que você está assistindo, você quer que as pessoas sorriem que estão na tela da sua televisão. Faça isso no controle remoto com que as pessoas sorriem. Quem conseguiu fazer isso? Ninguém vai conseguir. Por quê? Porque isso não é algo controlável. Porque isso é algo que independe de você, depende da vontade alheia. Tá certo? Você vai querer que as pessoas corram em sua direção. Faça isso com o controle remoto. Vê se você consegue com os personagens que estão na sua tela. Também você não vai conseguir. Então, eu posso estar assistindo um jogo de futebol. Então agora eu vou querer que o meu time faça um gol. Você também não vai conseguir. Não é algo controlável para isso. Tá certo? Então, controlável é quando a partir do que você faz, você pode controlar as ações. O não controlável são situações em que não depende de você. Além do que é que isso tem a ver com a frustração e o estresse? Quanto maior consciência nós temos do que nós não podemos controlar, maior tolerância à frustração e ao estresse nós vamos ter. Ou seja, eu vou me tornar uma pessoa menos frustrada e menos estressada. Porque eu já tenho consciência que aquilo não era possível porque não era algo que dependia unicamente de mim. O maior pecado é que às vezes, na maioria das vezes na nossa vida, nós queremos controlar determinadas coisas, ações ou pessoas que não é possível. E aí, a partir disso, nós nos tornamos frustrados e estressados. Tá certo? Então, você hoje quer ganhar um celular. É algo controlar para você? Seu pai e sua mãe podem lhe dar isso? Não. Então, dentro disso, aí você vai se tornar frustrado, estressado porque não tem um celular, né? Mas isso não era uma coisa controlável por você. Se você tem consciência que isso não era algo controlável por você, é claro que você vai aceitar isso, né? Na melhor, vai aguardar quando puder ter a chance de poder ganhar e não vai passar por frustrações e estresse, tá? A nossa segunda atividade de hoje, depois do controle remoto, nós vamos precisar de uma folha de papel,
tá? E nós vamos precisar de uma caneta e de algo que você possa fazer um quadrado e um círculo, tá? Então, o quadrado pode ser até a sua folha, não precisa você fazer. E o círculo você pega algo que você possa fazer um círculo, dessa forma. Estão vendo aqui? Parece a bandeira do Brasil, né? Então, vamos lá, faltando só aqui o losango. Então, o que que nós vamos ter? Um quadrado e um círculo. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pensar na vida de vocês, no que vocês viveram até hoje. E vocês vão colocar dentro do círculo tudo o que vocês têm a concepção, têm a lógica, têm o pensamento que é controlável por vocês. E vocês vão colocar fora do círculo tudo que não é controlável na vida de vocês, diante da reflexão que vocês forem lembrando, tá bom? Quando terminar tudo, você vai fazer uma análise. Você vai olhar para dentro do círculo, o que é controlável. Você vai olhar para o que está fora do círculo, que não é controlável. E você vai fazer mais uma terceira reflexão. Você vai ver o que está fora do círculo, que para você não é controlável, mas que de repente poderia ser. Tipo, a minha zanga não é controlável, eu vou colocar do lado de fora. Mas você pode começar a se trabalhar para ser uma pessoa menos zangada. Então você poderá, depois, com um certo tempo, com a sua vivência, com o seu preparo individual, conseguir ser uma pessoa mais controlada. Então, de repente, a sua raiva vai sair de dentro do quadrado e vai passar para dentro do círculo. Tá certo? Então, opa, me lembrei de uma coisa aqui. Ah, mas isso não é controlável. Estão vendo? Cada quadradinho é como fosse algo que vocês fossem lembrando. E aí vocês iriam colocando. Não precisa necessariamente ser dentro de um quadrado. Aqui eu só coloquei o quadrado para simbolizar o que vocês poderiam colocar. Opa, me lembrei de outra coisa, tio Leandro. Ó, mas isso aqui eu controlo. Então vai ficar onde? Dentro do círculo. Opa, apareceu mais outra da minha lista. Não, isso aí eu não controlo. Então fora do círculo. Apareceu o quarto, que eu me lembrei da minha lista, então dentro do círculo. Esse aqui é o que eu estou dizendo, ó. Eu me lembrei da raiva, estava fora do círculo, mas com o tempo eu passei a controlar, então ela veio para dentro do círculo, tá? E aí é uma coisa legal para vocês pensarem, é o seguinte, quantas coisas ao final disso aqui que estavam dentro do quadrado que vocês vão poder trazer para dentro do círculo, tá? E aí vai mostrar a evolução de vocês, quanto vocês mais desenvolver a tolerância à frustração, mais desenvolver a tolerância ao estresse, vocês vão estar também conseguindo trazer elementos de dentro do quadrado para dentro do círculo. Quanto mais você tiver o controle sobre a sua vida, menos uma pessoa frustrada, menos uma pessoa estressada você vai ser. O segredo vai ser esse, tá? Então, ao final da aula, ficou isso aqui, essa minha tela do jeito que está aqui. Então, tem que começar a refletir, será que essa coisa bem aqui que eu coloquei, com o tempo, eu não posso me trabalhar para tentar trazer ela para cá para eu controlar? Será que eu não respeito as pessoas e aí se eu me trabalhar, eu posso passar a controlar o respeito às pessoas? Então ela sai do quadrado e vem para dentro do círculo. A ideia é essa, nós somos pessoas em construção. Tá ok? Então vocês vão colocar os nomes, aqui eu coloquei só quadrados, mas aí no círculo de controle de vocês vão colocar os nomes, vão bater a foto, e vão mandar para a tia e conversem um pouco com a tia também, converse com o papai, converse com a mamãe, converse com alguém sobre esse seu círculo de controle que você teve consciência de construir nesse momento. E sempre dê uma olhada para ele, porque sempre vai ser importante para você, tá bom? Aguardo o retorno de vocês e aí vamos ser pessoas, né, mais tolerantes à frustração. Ela acontece, não é algo que nós vamos fazer com que deixe de acontecer. E cada vez mais vamos nos tornar pessoas mais tolerantes ao estresse, que o estresse faz parte da vida. Pessoas que não se frustram são pessoas que possuem desilusões nas suas vidas, tá? A frustração faz parte do enriquecimento e do
autocontrole que nós temos que ter de nós mesmos, tá? Um abraço, fiquem com Deus e logo estaremos de volta com mais outra aula aí para vocês, tá bom?